Se você toma café depois das 2 horas da tarde, você está destruindo o seu sono e talvez não esteja nem percebendo. Ah, mas eu sou exceção. Eu tomo café antes de dormir e durmo igual um bebê. Cara, você dorme. O problema é que você não dorme bem, porque a cafeína não vai te impedir de dormir. Ela só fragmenta as fases mais importantes do seu sono. Aquelas que consolidam a sua memória, aquelas que recuperam o seu corpo e que limpa o seu cérebro durante o seu sono. E o pior, a maioria das pessoas, e você pode estar incluso nisso, fazem um uso totalmente errado da cafeína, pela razão errada, na dosagem errada, no horário errado. E aí ficam totalmente viciados, porque com café não conseguem dormir, sem café elas não funcionam, e vira esse ciclo vicioso. Mas hoje eu vou te ensinar exatamente como a cafeína funciona no seu cérebro, como você deve usar ela de forma inteligente para ter energia quando você precisa, sem destruir o seu sono. Bom, caso você não me conheça, esteja caindo aqui de paraquedas, meu nome é Gabriel Hiroaki, muito prazer. Eu tô no 8º período de medicina atualmente e nesse canal eu gosto de abordar muito sobre essa questão do sono. Eu quero fazer neurologia aqui próximo da minha cidade e eu já tô me preparando, já tô estudando e eu gosto de trazer esses assuntos que são assuntos que eu gosto muito, que eu sempre estou estudando, sempre estou reforçando esses conhecimentos e quero propagar aqui para vocês de uma maneira que seja mais fácil, de uma maneira que seja mais simples de entender, sabe? Porque muitas das coisas a gente vê de forma tão complexa e de difícil entendimento, né? Então eu gosto desses tipos de conteúdo que traz de forma mais clara, sabe? Que traz de forma mais mastigada. Então eu te convido para se inscrever já no canal aqui, já deixa sua curtida, já fortalece aqui o nosso vídeo e o nosso comportamento de trazer mais vídeos assim para vocês. Então bora lá, bora pro vídeo. Hoje eu vou te explicar como a cafeína funciona no seu cérebro, por que você está viciado e muitas vezes você nem consegue perceber que você está viciado, como resetar essa sua tolerância à cafeína e o protocolo perfeito para você usar a cafeína sem destruir o seu sono. Primeiro de tudo, para você entender como é que o café age, a cafeína age no seu circuito, no seu cérebro, você precisa entender primeiro uma molécula denominada adenosina. A mesma adenosina que eu abordei no primeiro vídeo. A adenosina é um neuromodulador que começa a ser acumulada e produzida desde o momento que você acorda. Quanto mais tempo você ficar acordado, mais adenosina acumulada. Ela vai se ligar a receptores específicos nos seus neurônios. A1 e A2A. Quando ela se liga aos receptores, ela inibe a atividade neural, deixando você com sono. É tipo uma pressão que vai aumentando ao longo do dia. E depois de 14 a 16 horas acordado, a pressão tá alta. Você sente, eu preciso dormir. E agora que entra o papel da cafeína. A cafeína ela tem uma estrutura molecular muito similar, muito parecida com a adenosina. Então, elas são tão parecidas que lembra dos receptores específicos da adenosina? A cafeína se liga a esses receptores, porém, ela não ativa eles. Ela só bloqueia, ela só impede que a adenosina se ligue a eles. Então, é como se você estivesse colocando uma rolha na garrafa e ali a adenosina tentando entrar, porém ela não consegue, de jeito algum ela consegue. A cafeína está bloqueando. E qual é o resultado? Você não sente aquele cansaço. Então, a adenosina começa a se acumular, porém ela não consegue se ligar aos receptores dela. E aí você fica acordado, alerta e focado. Mas atenção, a cafeína não elimina a adenosina, ela só disfarça o cansaço. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabem, a meia-vida da cafeína. A meia-vida, para ficar mais simples, é o tempo que o seu corpo precisa para eliminar metade daquela substância do seu corpo. Então, a meia-vida da cafeína é de 5 a 6 horas na maioria das pessoas, mas pode variar de 3 a 9,
dependendo da situação. Por exemplo, uso de contraceptivos, questão genética, idade. O que isso significa? Que se você tomar um café de 100 miligramas, conceito didático aqui para você, se você toma um café com 100 miligramas de cafeína às 3 horas da tarde, às 9 horas da noite você vai ter 50 miligramas circulando pelo seu corpo e às 3 da manhã você ainda vai ter 25 miligramas dessa substância circulando pelo seu corpo. Mas você deve estar pensando, Gabriel, 50 miligramas é muito pouco? Parece ser pouco, mas essas 50 miligramas já são suficientes para fragmentar os seus ciclos do sono. Você consegue dormir sim, porém, ele não deixa você entrar no sono profundo diretamente, que é uma das fases mais importantes e fundamentais do nosso ciclo circadiano. Agora vem a parte cruel, o efeito rebote. Lembra que eu disse para você que a cafeína ela não ativa os receptores, ela só bloqueia, impedindo com que a adenosina se ligue a eles? Então, e a adenosina está acumulando. E quando essa cafeína ela é metabolizada pelo corpo, o que acontece com essa adenosina? Elas se ligam aos receptores de forma abrupta. E aí você tem aquela queda brutal de energia. E aí você fala, puxa vida. Aí o que acontece? O que vem na cabeça depois? Preciso de mais café. E aí vem aquele ciclo, você toma um cafezinho de manhã, aí o efeito vai passar, você tem aquela caída, aquela queda brusca, aí você toma mais café, efeito passa, aí você toma mais café, aí o efeito passa, e aí você dorme mal, chega de noite você não consegue dormir direito, e quando você dorme, seu ciclo do sono tá fragmentado. E qual que é o efeito disso? Você não consegue largar a cafeína, você se sente dependente dela, não igual uma droga, mas você se sente dependente no fato, no quesito de você não conseguir funcionar sem ela. Agora a gente vai falar sobre um conceito de tolerância. Tolerância, aquela mesmo da droga, de receptores. O que acontece? Quando você começa a tomar café todos os dias, o seu cérebro ele percebe, opa, os receptores de adenosina estão sempre bloqueados. E aí ele fala, eu preciso de mais adenosina, eu preciso de mais receptores de adenosina. A efeito didático, você tem 100 receptores de adenosina, por exemplo. E aí a cafeína bloqueia 80. O seu cérebro cria mais 50 receptores desse. Agora você tem 150. E aí o que acontece? A mesma dose de cafeína não funciona mais. Você está tolerando cada vez mais essa cafeína. E aí você precisa de mais, consequentemente. E aí olha que loucura, cara. Estudos mostram que a tolerância aos efeitos de alerta da cafeína ela se desenvolve de 1 a 4 dias de uso contínuo. Então, e uma semana tomando café todo dia, você já não sente o mesmo efeito com a mesma dosagem. E aí, quando você tenta parar de usar cafeína, você entra em um estado de abstinência. Você começa a ter aqueles sintomas clássicos, dor de cabeça, irritabilidade, fadiga extrema, dificuldade de concentração, até depressão leve, até náuseas pode chegar. E por que isso acontece? Porque seu cérebro tem um monte de receptores de adenosina, lembra? E ela criou mais receptores para fazer o mesmo efeito. Não tem cafeína para bloquear. Então a adenosina se liga em todos os receptores e você fica num cansaço absurdo. O pico de abstinência é de 24 a 48 horas depois da última dose e dura de 2 a 9 dias dependendo do quanto você usa. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que seu cérebro se acostuma. O seu cérebro é perfeito. O nosso corpo é lindo, é perfeito, cara. Ele vai se acostumar. Ele depois de um tempo parando de usar, seus receptores vão diminuir, vão voltar, vão se ajustar ao normal. E aí quando você toma café de novo, depois de semana 100, funciona pra caramba, porque você perdeu a tolerância. Então se você quer resetar, reiniciar todo esse processo de tolerância que você criou com o passar do tempo à cafeína, que vai um protocolo para você. A opção 1 é aquele corte total. Você para de usar cafeína completamente durante 2 semanas.
vai ser horrível nos primeiros 3 a 4 dias. Dor de cabeça, todos aqueles sintomas que eu te falei. Só que aí depois vai melhorar. E lá no 14º dia, mais ou menos, você tá novo. Faz isso num período que você não tem provas ou compromissos ou reuniões importantes. Dorme mais, seu corpo vai precisar mais. Hidrate-se muito, hidrate-se bastante, beba bastante água. Ou você faz a segunda opção, que é a redução gradual. Reduza 25% da dose a cada 3 dias ou a cada 1 semana. Por exemplo, se você toma 4 xícaras por dia, na semana 1 você já começa com 3 xícaras por dia. Aí na semana 2 você reduz para 2 xícaras por dia. Na semana 3, 1 xícara por dia. E na última, 4ª semana, zero o seu café. Beleza, Gabriel, agora que eu sei todos esses conceitos, tudo, como é que eu uso a cafeína de forma que não destrua o meu sono? Bom, aí vai a primeira regra. A regrinha que vocês vão querer já me matar. Não use a cafeína, não tome seu café antes de 90 a 120 minutos depois de você acordar. Aí você vai me falar, Gabriel, toda vez que eu acordo eu já vou e faço meu café, já tomo meu café. E desculpa te dizer isso, mas está errado. Porque quando você acorda, você já tem algo fisiológico que está correndo no seu sangue, que já está acontecendo no seu corpo. É a liberação de cortisol. O seu cortisol é um hormônio que vai te deixar alerta, é algo que é um pico natural do seu corpo, é fisiológico do seu corpo. Aí não faz sentido você tomar algo exógeno fora do seu corpo, como a cafeína, juntamente com algo que já é natural do seu corpo. Então deixa o seu corpo agir de forma fisiológica primeiro, e aí depois de 90 a 120 minutos você toma seu cafezinho diário ali. E a regra número 2, a última dose de cafeína 10 horas antes de dormir. Mínimo seria de 8 horas. Então vamos pensar, se você dorme às 11 horas da noite, o ideal seria você utilizar o último café às 13 horas. Mas é aceitável até às 3 da tarde, tá bom? Regra número 3, menos é mais. A dose efetiva de cafeína para aumentar alerta e foco é de 1 a 3 miligramas por quilo de peso corporal. Então, se você pesa 70 quilos, de 70 miligramas a 210 miligramas. Então, para a maioria das pessoas, de 1 a 2 xícaras por dia já é o suficiente. Mais do que isso, você está acelerando o processo da tolerância e aumentando a abstinência. E a regra número 4 e última regra, cicle. Use de forma estratégica, use de forma inteligente. Então, por exemplo, dias normais, evita usar, certo? Finais de semana, pô, tira, cara. Agora, dias que você precisa performar, dias que você precisa de fazer uma reunião super importante, dias que você precisa estudar para uma prova, ou faz assim, 5 dias on, 5 dias com e 2 dias off, 2 dias sem a cafeína. Isso vai melhorar bastante sua tolerância e vai diminuir esse processo de abstinência que você pode ter. E agora, quando você não deve usar a cafeína de forma alguma. Aquele dia que você está em déficit de sono, dormiu mal, você já pensa em tomar café no outro dia, no dia seguinte, para você manter, para você conseguir lidar com aquele dia. Só que a cafeína, a gente está vendo até aqui que ele não vai substituir o sono, ele só vai bloquear os receptores de adenosina e vai disfarçar o seu cansaço. O que seria correto? Cochilar 20 minutinhos, aquele famoso power nap, ao invés de café, ou simplesmente você aceita que aquele dia você não vai conseguir performar tão bem e dorme mais cedo. Se você tem ansiedade ou problema cardíaco, evite, porque a cafeína vai aumentar o nível de cortisol, vai aumentar o nível de adrenalina, vai aumentar sua frequência cardíaca, seu simpático tá estourando, então assim, dá uma segurada, evita, porque pode ter consequências que podem agravar mais essa sua ansiedade e os seus problemas cardíacos. Não preciso nem falar mais para vocês que à tarde e à noite não usa cafeína. Quando é criança também, a criança está em fase de desenvolvimento, seu cérebro está se desenvolvendo, não dê café a ela. Agora, resumindo todo esse protocolo completo aqui, para diminuir essa quantidade de cafeína ou até eliminar essa quantidade de cafeína ou usar ela de forma estratégica, primeiro café 90 a 120 minutos depois de você acordar, último café 10 horas antes de dormir seria o ideal, mínimo de 8 horas aceitável ali. Dose 1 a 3 miligramas por quilo de peso, lembra? 70 quilos, 70 miligramas a 210 miligramas.
equivale a 1 a 2 xícaras por dia, que seriam necessárias para a maioria das pessoas. Frequência não usa todo dia. Cicle 5 dias com, 2 dias sem. Vai melhorar a tolerância e diminuir a abstinência. Resete a cada 3 meses, 2 semanas sem cafeína. Restaura a tolerância. Quando não usar déficit de sono, problema cardíaco, ansiedade, tarde, depois das 2 da tarde e noite, nunca, não preciso nem falar de novo, né? Isso tudo aqui é resumido e bonitinho para você começar a praticar agora. E aqui vai o desafio para você. Teste esse protocolo durante suas 2 semaninhas, fazendo tudo isso certinho. E deixa aqui nos comentários o que você achou, você conseguiu ficar sem, você sentiu com isso. E eu garanto que sim, você vai notar alguma diferença, você vai dormir melhor, vai acordar com uma energia mais natural, mais fisiológica. E quando voltar a tomar o café, vai funcionar muito mais esse efeito. E olha, eu sei que é muito difícil colocar isso em prática. Eu sei que a dependência às vezes é tão grande que não tem como você parar de fazer isso. Às vezes você tem todos os dias no seu trabalho, você tem que performar muito bem. Todos os dias na faculdade, independente, você está estudando toda hora, você está estudando para residência, você tem que fazer sei lá quantas questões com eficiência e qualidade. Então, assim, eu entendo você, eu tô passando por essa fase também, e eu sei que é muito complicado você conseguir fazer esse protocolo, mas aí a gente aprende que a energia não vem do nosso café, não vem da cafeína, mas sim de sono de qualidade, mas sim de uma luz solar nos primeiros 30 minutos quando você acorda. Então, tem várias práticas, tem várias alternativas que a gente consegue conciliar com isso. E aí depois de 90 a 120 minutinhos, você toma o seu cafezinho. Fazer esse compromisso aqui, vamos ver o que dá. Fala pra mim depois que você fizer esse protocolo. Fala pra mim o que você achou, qual é a sua maior dificuldade. Deixa aqui nos comentários. E já não se esquece de curtir, se inscrever, ativa esse sininho aí. E se você tiver alguma sugestão de algum vídeo novo, sugestão de trazer de uma forma mais didática, mais lúdica, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, até mais.